Olá, senhoras e senhores, tudo bem? Aqui é o Ryan Gontijo. Hoje é dia 5 de setembro de 2023. Estamos finalizando aí a primeira semana de setembro. Deixei de gravar o dia de quinta-feira para estar gravando hoje, sexta-feira. Ontem eu tive um imprevisto aí e também tive um desagrado ali no desagravo em relação ao YouTube, porque infelizmente eu não estou tendo um crescimento orgânico e eu acredito que o YouTube está retendo o alcance e eu tive uma infelicidade ali de estar junto com o cliente, conversando sobre as carteiras de Bitcoin e tal, e me dei conta que mesmo ele se inscrevendo voluntariamente, eu, eu nem tinha, só comentei que tinha o canal, tal, ele botou lá a inscrição, e quando cheguei em casa, infelizmente, a inscrição dele não tinha sido é, confirmada, não sei o que aconteceu. Pode ter sido engano meu também, mas duvido muito do rapaz não ter mantido a inscrição. Mas duvido bastante. Bem, enfim, estamos aí no bloco 913.323 com prioridade baixa de 4 satoshis por V-byte e prioridade alta com 5 satoshis por V-byte. Ou seja, estamos com a mempool, a nossa vitrine do Bitcoin, de certa maneira, um pouco demandada. Então é importante observar essa demanda, certo? Porque o último mês de agosto estivemos ali com 1 satoshi por V-byte, tanto na baixa prioridade como na alta prioridade. Bem, então no dia de hoje eu vou entrar aqui no ScaleDraw e vou fazer uma certa gozação aqui com o YouTube, já que ele tá me tesourando ali o alcance do meu canal. Então vamos fazer um caminho, um outro caminho paralelo, né? Que a gente encontra soluções e tenta justificar essas soluções de forma a compreender o cenário do qual nós estamos inseridos no mundo atual. Bem, infelizmente, como o YouTube ele está sendo uma central, ele está centralizando muito poder nos últimos anos, a gente pode estar comparando ele à Nokia, que antigamente ela era uma superpotência dos celulares e acabou sendo destronada ali pela Apple e pela Samsung e pelas outras fabricantes de celulares. Então é sempre importante a gente estar colocando isso em pauta, porque a gente está, de certa maneira, tentando construir alguma coisa, e quando a gente se depara com a situação onde os canais eles começam a ser muito elitizados, os canais passam a demandar poder de voz em detrimento dos pequenos canais e não permite a inserção de novas ideias, a inserção de outras frentes de discussão. Então a gente partiu aí para uma centralização baseada em quê? Baseada em poder, baseada em ostracismo. Tem que ver o que está acontecendo, certo? Como pode ser também uma questão de que as criptomoedas e o Bitcoin tenha tomado o centro das atenções, e como o YouTube está amarrado ao sistema Fiat. O sistema Fiat é o dólar, o real, e é o judiciário brasileiro, o judiciário internacional. Então ele pode estar amarrado, e daí, como ele não quer perder a patente, o poder dele, ele acaba não promovendo um sistema mais justo e libertário, um sistema onde a gente possa promover nossas ideias e buscar encontrar meios de se comunicar, tal. Então ele está sempre privilegiando os canais de grande alcance, que já estão consolidados. Então ele só está mantendo, como a Nokia fez, mantendo o que ela já tinha conseguido. E isso vai acabar meio que destruindo ela como um dinossauro, como estou colocando aí. A Kodak também seguiu o mesmo caminho, certo? A Kodak é da minha época, lá de 1990 ali, quando eu lembro, em 1998, tinha as máquinas fotográficas que a gente batia foto, revelava o filme, e ela era uma das marcas mais famosas que existia no mundo, certo? E ali, nosso cafezinho de tradicional brasileiro também tinha os pratos Duralex, que hoje um prato desse acho que vale mais de R$ 50 cada prato desse, porque ele acabou ficando escasso, ele não é fabricado mais,
e dado as fabricantes chinesas terem vindo e suprimido a produção, ele acabou ficando inviável de se produzir pela Duralex. Então as fabricantes chinesas tomaram de conta do mercado e a Duralex acabou saindo do jogo. Game over. Então é isso, pessoal. Então eu estou fazendo uma sátira aí, né? Uma crítica em relação ao YouTube, já que ele está se negando, se prostrando a não contribuir com a contribuição de ideias, a divulgação de ideias, está colocando gente lá dentro das plataformas só para tesourar quem fala diferente. Então vamos aí fazer uma crítica, uma sátira ao nosso querido YouTube. Bom, como já deu aí quase 6 minutos, vamos partir para o próximo aqui, que seria o Odysee. Já que nós estamos aí com um gargalo em relação ao YouTube, então vamos procurar soluções. A solução que eu encontrei, que parece bem interessante, é o Odysee. Ele tem um símbolozinho aqui, como vocês podem ver no canto superior esquerdo, vocês podem ver o ícone dele ali como sendo um astronauta. Então ele tem a ideia de trazer o criador de conteúdo como se ele fosse um cara que pudesse navegar pelas estrelas, já que as estrelas são no espaço onde você tem muitas possibilidades. É um espaço que cobre uma área muito grande, um volume muito grande. E então é isso. Então eu já vejo aí que tem muita gente que já publica material recente, 19 horas atrás, há 30 minutos atrás, há 1 hora. Tem aqui nosso querido Ancapsu, tem outros cortes aqui do Flow, apesar da gente não compactuar com as ideias do Flow, a gente está aí divulgando. Tem outros canais aqui também, tem até do Super Saiyajin aqui, o Gohan. Então aqui eu estou passando aqui rapidamente pelas recomendações aqui. E aqui também temos como ver estilos também. Então a gente passa aqui pela barra lateral aqui, temos como ver pelo estilo, como por exemplo Finança 2.0. Então aqui já aparece para nós o Bitcoin, aparece cortes sobre criptomoedas, aqui Cold Card, aqui, esse aqui é um vídeo muito interessante. Aparece o nosso querido aqui, o Renato 38, certo? Então, se aparece o Renato 38 aqui, já é uma coisa bacana. Aparece nosso queridíssimo e estimado Bitcoinheiros. Aqui, esse canal aqui é maravilhoso. Esse aqui é um dos mais ilustríssimos que existe na nossa os maximalistas de Bitcoin, os maxisfera. Beleza? Então é isso, pessoal. Aqui essa plataforma funciona como? Você pode criar muito tranquilamente e fazer o upload do seu vídeo. Só que para fazer o upload você precisa gastar uma moedinha. E é coisa bem quebradinha mesmo, viu? Pelo que eu vi aqui. Com esse saldo que eles te dão de graça assim no começo, você consegue tanto ganhar comentando, fazendo engajamento do conteúdo, como você pode também gastar fazendo o upload. Aqui você também pode conectar sua carteira. Eu vou tentar passar mais rápido aqui, porque o tempo está se esgotando. Então aqui por fim aqui eu vou recomendar aqui o canal. Temos o canal aqui da Garage Bitcoin. Eu já fiz o upload de um vídeo aqui para fazer teste. Então eu tô com o canal aqui, @Garage Bitcoin. E aqui tem como você fazer doação também, apoiar. Fazer o apoio com a moeda LBC, que é a moeda do próprio site da Odysee. E aqui você também tem como impulsionar o conteúdo. Se você concorda com o conteúdo, você pode impulsionar. Aqui também tem as carteiras aqui que eu recomendo. E sempre deixo esse comentário aqui, porque infelizmente tem uma pessoa que está comentando e provavelmente está sabotando o canal do YouTube. Uma pessoa que deve estar colocando como conteúdo de spam. E aí é complicado, cara, mas seguimos em frente. O segundo canal, a segunda solução que eu encontrei foi o Hubble. Só que ele precisa estar funcionando pelo VPN. Então aqui é um canal bacana também. Eu criei um vídeo aqui também, fiz o upload de vídeo, também ok, deu para fazer o upload, 14 minutos aqui. Aqui é 7 minutos atrás, consegui colocar o comentário, consegui fixar o comentário, muito diferentemente do YouTube, que
que pede para você fazer KYC, mandar RG, CPF, endereço sua casa, conta bancária para você poder fixar seu vídeo. Então, o seu comentário do vídeo. Então, aqui eu já consegui fazer, ó, a fixação do comentário e aqui o vídeo. Então, tanto o Odysee como aqui do Hubble você pode fazer. Só que você tem que ativar aqui o VPN para poder acessar. No caso aqui no meu, aqui eu utilizo o Opera, navegador Opera. Então, você ativando o navegador ali, o VPN do seu navegador, você vai acessar tranquilamente. Por fim, eu vou passar assim brevemente sobre as questões do Nostrum. Tem uma solução também chamada Nostrum, que é uma rede descentralizada e baseada em relés. Relés é como se fosse relé, como se fosse um relé de eletricidade, uma tomada, um interruptor. E ele tem como objetivo conectar as pessoas. Por exemplo, a Alice ela tem um endereço e o Bob tem outro endereço. Então a comunicação dos dois ela é baseada em servidores descentralizados. Então eu tenho servidores descentralizados aqui e essa forma de você se comunicar. Como que eu faço essas contas? Você pode fazer pelo Android, você pode fazer pela iOS, pelos apps. Então aqui o que eu recomendo é você utilizar o Primo. E aqui também que eu utilizei esse Fênix aqui, eu acho que ele não aparece aqui, mas tem o Fênix também. Esse Primo, ele o Nostrum em si, essas plataformas aqui, elas ainda estão meio assim 80%, elas não estão bem certinho, elas estão, e o conteúdo também lá não tende a se reter. Então a ideia que eu recomendo você criar nesse aqui, Fênix Social, deixa eu desativar aqui a VPN, você vir aqui nesse Fênix Social aqui e criar sua conta. Esse aqui é mais seguro, porque ele permite você pegar as 24 palavras da seed phrase e você ter ao mesmo tempo. Então vamos tentar aqui, que aí você também consegue ver, ó. Você consegue ver que as notas são as publicações, as notas em alta. Aqui você consegue ver aqui. Todo o conteúdo que tiver disponível aqui, você vai conseguir ver pelo Fênix Social. Então aqui para criar uma conta aqui, vou tentar trocar de conta aqui. Não chegou a trocar. Eu vou ver aqui em configurações. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Aqui tem o Ojeda, aqui tem um perfil. E nesse perfil ele sempre exibe esse QR Code aqui. O que acontece com esse QR Code? Ele fornece NPub, que é sua chave pública, e uma NProfile, que é um perfil profile que existe dois tipos, um curto e um longo. Isso você vai ver no Prima pela diferença no seu Android ou iOS, certo? E aqui você pode fazer a doação pela Lightning também. Então, se você tiver a carteira Lightning, você consegue fazer uma doação de satoshis, que é o satoshi, as moedinhas, os trocados do Bitcoin. Então, você consegue fazer doação aqui também, fazer anônimo, pode fazer o Zap, pode fazer o público. Então, isso aqui é uma conta bancária que você tem no seu perfil, uma vitrine para você receber doações. Aqui, deixa eu ver se carregou aqui. Deixa eu atualizar aqui. Então, por último aqui, a gente tem o Prima. O Prima é esse site aqui, o prima.net, que ele fornece esse conteúdo também. Eu tenho aqui o site. Eu tive um problema de criar um Primo desse e não fazer a cópia. Ou seja, existe um problema nessas contas de Nostrum aqui que você tem que copiar a chave privada e deixar na área de transferência. Não se deixa chave privada em área de transferência. Você jamais copia uma chave privada para a área de transferência, porque isso pode ser hackeado, certo? Então, existe um problema, um gargalo ainda nessas redes sociais, porque a questão de você não poder exatamente copiar uma chave privada. O certo é você copiar isso manualmente. E aí você tem esse problema. Então, aqui é a mesma coisa no Primo, também você tem a chave pública e o QR Code de recebimento Lightning. Deixa eu ver se atualizou aqui. Que o Fênix ele parece um pouco mais difícil de se trabalhar. Então é isso, pessoal. O vídeo já deu 15 minutos. Eu vou deixando aí os contatos, deixo minha crítica, certo? Agradeço de coração aqui e ficamos para a próxima. Tchau, tchau.